a minha profissão é isso. Eu tenho que entender que é assim mesmo, senão não vou conseguir me manter na profissão, que eu gosto tanto de fazer, né? Então eu tive que entender, mas eu perdi muito aniversário, tanto meu quanto de familiar, de pai, de mãe, perdi muito aniversário já por estar em rádio. Natal, Ano Novo, nunca tive, né? Sempre trabalhando. Virada de ano, já passei várias lá dentro da rádio também, no estúdio, para dar o Feliz Ano Novo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma edição do nosso podcast, o Fala Mais, para receber o pessoal aqui da nossa região oeste catarinense e em torno, né? E hoje, especificamente, o Jonathan vai apresentar aí o nosso convidado, uma pessoa que tem muito afinco com o microfone, né, Jonathan? Vai falar muito mais do que nós, né? Esse é o propósito, aliás, e não só por isso, né? Porque realmente tem uma ligação bem próxima com o microfone. A gente está recebendo lá de Faxinal dos Guedes, o Rodrigo Rebelato de Oliveira. Eu mesmo. Como é que tá, Rodrigo? Tudo bem, cara? Popularmente conhecido como Rodrigo Kid, a lenda. Pois é, cara. Mas não aquela lenda Kid. Não. Outra lenda. Na verdade, nem eu não sei de onde que surgiu o tal do Kid, né? Mas o pessoal chama, então vai, né? Quando fica bravo com o apelido é pior, né? O pessoal não... Aí que pega. Aí que pega, então vai, né? Agora a lenda daí é outra história já. Vem da infância esse Kid aí ou não? Esse Kid vem lá da sexta, sétima série, por ali. O pessoal começou a chamar da adolescência de Kid. Ainda. Não sei porquê, e ficou. E aí lá em Faxinal é Kid. Até os patrão me chamam de Kid. É bom. Kid, mas você tá com 30 anos, né, 30 cara? anos, já cara. tem aí uma boa experiência de 3 décadas. Já passou a fase do Kid, assim, de criança, né? Sim. 30 aninhos. Esse ano aí, completei 30 aí, show de bola. Você é natural de Faxinal também, né? Nascido Rodrigo? e criado lá. Nascido em criado Faxinal. em Faxinal dos Guedes. Sempre morei lá. Morei um tempo em Passos Maia, depois uns meses em Chapecó, mas praticamente 27 anos, por dizer assim. No oeste de Santa Catarina. Faxinal. No oeste. Fiquei até os 20... Com 28 anos que eu coloquei os pés no Paraná, pra vocês terem uma ideia. Nunca tinha saído de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só ali. Isso que o Paraná que tá aqui do ladinho, O cara né? pouco viajado, eu, né? Sim. E foi em Palmas, garanto. Não, fui em Cascavel. Cascavel, um pouco mais longe pouquinho já. pra dentro ali, né? Mas é legal, cara. Tá no ramo da comunicação também, né? Você é formado em jornalismo, Sou. né? Por incrível que pareça. E o que te levou a escolher a área? Como é que foi, assim, o teu início na parte de comunicação? Cara, desde que eu me lembre, assim, de criança, a mãe sempre comenta que eu sempre gostei. Televisão, rádio, tudo que for de comunicação que tinha na época, né? Que a internet nem era forte, né? E aí, quando eu era criança, eu pegava qualquer coisa que tinha lá em casa que parecia um microfone pra brincar de comunicação. Fã de Silvio Santos, de Gugu, de pessoal da época lá, Ratinho. Sempre gostei desse tipo de comunicador assim. E aí, eu sempre gostando disso e tal, quando eu tinha uns 10, 11 anos por ali, o meu pai sempre teve o costume de ouvir muito jogo no rádio, né? Porque nós não tinha TV a cabo na época, nada disso. Então, nós ouvia jogo no rádio, jogo do Grêmio e tal. Era só parabólica ou aquela anteninha com bombril. Mal parabólica, era TV preto e branco. Eu fui saber que o Chapolin Colorado era vermelho tempo depois. Né? Aí que foi descobrir o sentido da palavra colorado, né? Por que colorado? Claro, ele é vermelho, nós tínhamos TV preto e branca lá em casa. Mas enfim, aí eu tenho muitas lembranças de eu e do pai ouvindo o jogo assim e tal. E eu ficava imaginando, cara, como é que esses caras conseguem ter essa destreza, narrar esse futebol, narrar esse jogo desse jeito, né? É quando eu via a televisão também, por que esses caras não mostram o bastidor da coisa? Eu sempre fui de querer ver o bastidor, assim, então esse meio da comunicação sempre me chamou muito a atenção, né? Sim. Mas eu não sabia, não tinha ideia nenhuma de como que fazia para começar numa rádio, como que funcionava uma rádio ou uma TV, não tinha ideia nenhuma, não sabia que era uma empresa privada como qualquer outra que tem que ir lá pedir emprego, eu achava que era outra forma, nem imaginava como que seria. E aí eu fui pesquisando, fui indo atrás, fui vendo, na época ali com o que tinha, aprendendo, imitando esses caras de rádio, imitando esses caras do futebol, gostava muito do Haroldo de Souza, que era um narrador lá da Guaíba na época. Hoje ele narra jogo ainda, acho que faz uns 80 anos que ele é narrador de futebol. Mais ou menos. Mais ou menos. E eu ficava admirado com aquilo, cara, e pensando, como é que esses caras fazem essas coisas, né? E aí eu fui atrás, até que ali por 2006, 2007, por ali,
eu estava no Orkut lá, olhando o Orkut, e surgiu um curso de locução de rádio e produção em Chapecó, com o Darlen Farias, um cara que trabalhava na US Capital na época lá. E eu disse pra mãe, cara, me pague um curso desse aí que eu vou lá fazer. E a mãe, mas como é que tu vai ir? Nem carro na época não tinha nada, era R$350 o curso. O salário eu acho que era 500, nem isso não devia ser. A mãe pagou o curso pra mim e eu fui pra lá fazer, né? Aprendi mais ou menos ali a locução, como é que produzia um áudio no Soundforge, ali editava e tal, né? E eu pensei, com isso eu já me viro pra treinar em casa. Porque até então eu treinava sem gravar. Eu não sabia como que gravavam um áudio para se ouvir depois. Não tinha nem noção de como é que era a minha voz gravada. Hoje em dia a piazada grava aí no WhatsApp o áudio e se ouve. Se ouve, né? Na época lá nós não tinha como, cara. Sim. Como é que eu vou me gravar e vou me ouvir? Não existia. Aí eu aprendi o Soundforge, aí a mãe comprou um computador para mim, aí eu coloquei aquele Soundforge lá no computador e peguei um microfoninho daqueles multilaser, sabe? Que vinha o fone de ouvido com o microfoninho. Acho que paguei era R$15, acho que paguei na época lá. E comecei a gravar e me ouvir e treinar e tal. Isso foi em 2006 ou 2007, por ali. Mas eu não tinha noção nenhuma ainda de como é que era uma rádio. Até que no final desse curso, nós tivemos um estágio na US Capital. E eu fui lá. Eu e os outros colegas ali fomos lá e entramos no estúdio, aí conhecemos. Aí eu fui dar uma investigada de como que era aquele ambiente, como que... né? Já existia alternativa em Faxinal, mas eu nunca tive coragem de ir lá, até então. Né? E aí eu pensei assim, mas eu vou ter que dar um passo além, né? Terminou o curso, peguei o certificado e daí quando eu chegava no lugar e falava, fiz um curso de locução em Chapecó, já dava um grauzinho, sabe? Apesar de não ter voz, não ter noção nenhuma, dicção era horrível, nada. Mas aí, quando terminou esse curso, eu pensei assim, depende de mim, né? Comecei a ir na alternativa. Conversei com a dona da rádio e ela me disse, não é que nós não queiramos te dar a oportunidade. É que você ainda é muito jovem, tu não tem nem 18 anos, tu não, né, tá ainda formando a tua voz, e nós somos uma rádio já grande, não temos como colocar um piá no ar para aprender. Um aprendiz, né? Não tem como fazer. E eu entendo o lado dela, entendia na época, né? Aqui que eu comecei a fazer. Eu sempre fui muito de olhar e aprender. Não precisa me explicar muito. Deixa eu olhar como é que tu faz que eu vou aprender. E eu comecei a ir lá na rádio. Eu era bem amigo do Diego Nunes, na época, né, ali, eu sou ainda até hoje, né, mas era na época ali, e comecei a ir lá. Domingo de manhã o Juarez estava no ar, eu ia lá. O Diego estava no ar à noite, ele fazia locução à noite na rádio, eu ia lá com ele, e ficava olhando. Eu dizia, esqueça que eu tô aqui no estúdio, esqueça que eu tô aqui. Eu sentava numa cadeirinha bem no cantinho lá, assim, e dizia, esqueça que eu tô aqui, e vai fazendo o teu trabalho aí para eu olhar como é que tu faz. E fui olhando e tal, e a alternativa ali, naquela, vai, não vai. Até que um dia a dona Salete me disse, vai treinar com um locutor ali e vamos ver como é que tu vai se sair. Eu fui, treinei uns meses, depois já não deu mais certo aquele treinamento também, e tal, e sempre naquela. De querer entrar e não tem voz, e não sei o quê. Aí um dia, cara, eu precisava conhecer os donos da rádio melhor ali para poder tentar entrar. Olha o que eu fiz. Eu trabalhava no mercado em Faxinal, eu fazia os flashes lá no mercado já. Tem um flash para fazer, vai lá o Rodrigo. E daí um amigo meu, o Maronei lá, disse assim, eu toco na banda, o seu Edgar na época, que é o dono da Alternativa, ele tinha uma banda na época. Eu toco na banda, eu sou baterista. Eu vou te arrumar para você entrar de carregador de som lá, mas não para você, né? Só para você conhecer o dono da rádio. E daí você acha uma oportunidade para falar para ele que tu quer trabalhar nisso. Fazer um network. Fazer um negócio ali. E eu saí do mercado na época, e fui puxar som na banda lá, para conhecer o seu Edgar. Até que eu tive a oportunidade de um dia falar para ele, seu Edgar, eu quero trabalhar na rádio e tal, mas tu já foi lá, já falou com a Salete, já fez teste, já fiz tudo isso aí. Eu vou conversar com ela. Aí voltou naquele assunto. Tu não tem a voz formada, tu não sei o quê. Tá, tudo bem. Ainda entendi ao lado deles. Mas aí passou quase um ano nesse namoro assim, né? E aí eu conheci um outro locutor que trabalhava na rádio aqui em Passos Maia, na Bebedouro, na época, que era o Peterson. Trabalhava aqui. E eu já conheci ele de outros tempos e tal, e eu disse pra ele, cara, me dá uma oportunidade de ir aí conhecer quem é o coordenador, quem é o dono. Eu nem sabia que existia o seu Abílio, que era o dono na época, nem sabia de nada.
Só sabia que a rádio estava ali. Nem conhecia Passos Maia, nem sabia para que lado ficava Passos Maia, para vocês terem uma ideia. Tá, não, vem aqui que nós vamos conversar aqui com o André Elias, que era o coordenador na época, e vamos ver o que vai acontecer. Aí, olha que interessante, cara. Eu falei pra mãe, digo, ó, tem uma rádio lá assim e tal, que eu acho que vai dar certo. Aí a mãe, mas será? Imagina, eu tinha 16 para 17 na época ali, eu tinha recém me formado no terceirão. Mas vai pra lá, mas não conhecemos ninguém, vai saber como é que é, e aquela coisa toda, né? Não, mas eu vou ir pra lá uma semana fazer teste e ver como é que vai ser. Aí vim. Fiquei uma semana, bem naquela semana do carnaval de 2010, foi. Fiquei ali, fiz uma semana de gravações, gravava, fiquei ali pela rádio, acompanhando o Peterson ali e tal. Conversei com o André, conheci ele, mas não conhecia o seu Abílio na época, nesse período ali. O André, não, tu tem jeito, só a voz ainda tem que dar uma melhoradinha, mas tu tem jeito pra coisa, então vamos conversar mais pra frente. Tá, já fui pra casa e digo, não vai dar mais nada certo, né? Passou uns 15 dias ali pro final do mês de fevereiro, o André me ligou um dia. Foi numa sexta-feira. Ele disse, vamos te dar uma oportunidade aqui, mas tu tem que começar segunda. Tu vem esse fim de semana pra cá, vamos conversar com o seu Abílio ali, vamos ver o que ele acha de ti também, né? Mas tá tudo certo por mim, tu começa segunda já. Era pra fazer recepção da rádio de dia e locução das 10 à meia-noite pra ir pegando o jeito, né? E eu falei pra mãe, digo, mãe, preciso ir pra lá. Mas não sei o quê, será, não sei o quê. O que eu fiz? No sábado, escondido do pai e da mãe, eu fui na rodoviária e vi que horário tinha ônibus pra Passos Maia, escondido deles, sem eles saber. Voltei pra casa, peguei uma malinha verde, que tem até hoje lá em casa, aquela malinha, arrumei de roupa dentro assim, e deixei lá no quarto escondida a malinha, pra mãe não ver. Tinha ônibus domingo às 4 da tarde pra vir pra cá. Parava aqui em Ponte Serrada, e daí pra ir pra Passos Maia eu nem sabia como é que ia ir. Cheguei domingo umas 13h30, tava deitado na cama lá em casa e pensei assim, depende de mim, né, cara? Se eu não sair agora, pode ser que eu não consiga outra oportunidade, não sei. Aí tava deitado na cama lá, assistindo vídeo no computador assim, e disse, vou ir. Levantei, me arrumei e tal, peguei a malinha e fui. Quando eu passei pela sala, o pai tava na sala assistindo o jogo e a mãe tava na cozinha, outro cômodo assim. E o pai disse, mas vai pra onde? Digo, eu vou pra Passos Maia lá, vou começar na rádio amanhã e vou ter que ir. E o pai, mas como assim? Não sei o que, eles nem sabiam. E eu com a passagem comprada já. Sim. Peguei aquela malinha e fui. A mãe veio atrás ali, vai, não sei o que. Bem no fim, me apoiaram e eu fui. Aí cheguei em Ponte Serrada, daí pra descer pra Passos Maia, peguei um táxi, o Peterson veio me buscar aqui, fomos lá e tal. Aí conheci o seu Abílio, na época ali, ele com aquela paciência toda dele, conversou comigo, pediu que família que eu era, o que eu pensava, o que eu imaginava, o que eu queria, enfim. E aí ele, não, vamos te dar uma oportunidade então. Então foi o seu Abílio que deu a oportunidade, com o apoio do Peterson, do André, na época também, né? Tu vai começar. Aí comecei, na 100.7 ali fazer recepção de dia, ficava de recepcionista. Atendendo telefone, anotando um monte de coisa. Na época não tinha WhatsApp, era tudo por telefone, né? E de noite fazia a locução das 10 à meia-noite. E aí foi que eu comecei. E aí você ficou quanto tempo na Bebedouro? Na época era Bebedouro. Era Bebedouro. Né? Hoje é 100.7. Era para eu ficar 3 meses de experiência fazendo das 10 à meia-noite. Aí eu fiz uma semana. Na sexta-feira o André me disse, semana que vem tu já vai para de dia. Já tá preparado, já pode ir. Vai para de dia, aí fiquei da 1 às 3 da tarde. Foi ligeiro, então. Foi rápido. A adaptação foi... Foi ligeira. Aí, o que aconteceu? Isso foi lá por março, então, de 2010. Metade do ano de 2011, o seu Abílio veio lá, fez uma reunião com nós e disse, eu vou vender a rádio, não cabe mais para mim, eu vou lidar com outras coisas. E tem um pessoal já interessado para comprar, eles vão vir aqui conhecer. Não, eu vou falar para eles manter todo mundo. Mas depende deles, é com eles. Mas eu vou dizer para eles manter todo mundo aqui. E realmente ele fez uma reunião com os caras e disse, mantém todo mundo, o pessoal é gente boa e tal, né? Bem no fim que um acabou saindo, o outro acabou saindo, ficamos só eu e o Cleiton. Metade de 2011 por ali, eles compraram a rádio e eu e o Cleiton no ar. 2 locutores. Aí depois eles foram, o Vânio, o Gabriel, o pessoal ali foi contratando outras pessoas, né? Contratando outros locutores e tal, e foi. Aí eu fiquei até metade de 2012 ali com a 100.7 daí. Um ano de Bebedouro, um ano de 100.7
E aí que eu fui para alternativa. Mas o pessoal que foi saindo não por decisão deles, no caso dos novos Não, o donos, pessoal... foi por decisão própria. Isso, né? por querer sair. O Peterson tinha outras propostas, o saudoso, falecido Roncone já, Sim. que aprendi Verdade, muito com ele. Ele era um comunicador de verdade, comunicava mesmo, assim, sabe? O pessoal que lembra dele fala que ele era um comunicador, assim, nato, né? Tipo o Ratinho, assim. O cara, esse cara é louco. Não, esse cara é um comunicador. O Roncone era comunicador. E popular, né? Popular, isso aí. Infelizmente faleceu ali, eu acho, na época do Covid ali, né? E saiu também para vir para Ponte Serrada, e outro acabou indo para outro. O André voltou para Concórdia. Foi tudo assim. Cada um já tinha um propósito meio engatilhado. Quando eles chegaram com a rádio nova, com uma proposta nova para a rádio, não, eu vou ir para o meu outro lado, vou ir e tal. Ficamos só nós dois. Uhum. Então você entrou nessa área aí e depois foi despertar o interesse pelo jornalismo em si? Uma coisa levou a outra? Como é que foi? É que eu sempre tive assim, ó. Eu sempre quis trabalhar também na TV. E muitas emissoras de TV, grandes, nacionais e tal, só contratam quem tem jornalismo. Então, eu sempre tive isso na mente. Preciso ter jornalismo, né? Aí eu fiz uma faculdade na época lá de processos gerenciais, levei tudo meu nas coxas lá, porque não era muito a área. E aí, em 2017, surgiu a oportunidade de fazer jornalismo, fiz e me formei no final de 2020 ali. Uhum. E no período ali, voltando para a parte inicial da tua carreira de comunicador ali em Passos Maia, você falou que no primeiro dia foi de ônibus, né? Uhum. Mas e aí como é que foi esse processo? Você ia a Passos Maia todos os dias de ônibus? Não. Ficava na casa de alguém ali? Aí o Peterson disse, tem um quarto lá em casa sobrando. Vai, dorme lá naquele quarto. Uhum. Né? Tinha uma cama lá, mas não tinha o colchão. Eu dormia com 2 cobertas no chão lá e tal. E depois, daí na outra semana, nós arrumamos um colchão. Daí eu dormi no colchão. E foi assim, fiquei uns meses assim. Passava a semana, no caso, em Passos Maia. Isso, fim de semana o pai vinha me buscar. Não tinha nem carteira na época. É menor ainda? Eu era menor. Eu fiz a carteira aqui em Ponte Serrada. Aí fiquei um tempo ali no Peterson. Depois eu fui um tempo morar com o André Elias, na casa do André. Depois eu fui um tempo, cara, olha a loucura que eu fiz. Eu nem conhecia direito o Leonardo, da farmácia. Sim. Conhece ele, sim, né? Da Vita e Salute. Isso, exatamente. Eu nem conhecia direito ele. Eu fui lá na farmácia um dia e disse, cara, morei com o Peterson, morei com o André e tal, mas daí o André vai se mudar e eu precisava de um lugar pra ficar e tal. Não tem um lugar na tua casa? Falei zoando com ele assim, né? Cara, deixa eu ver com a minha esposa, ele falou. Sim, bem desse tipo, garanto, né? Porque ele é bem... Deixa eu ver com a minha esposa lá e tal, vamos te ajudar. E eu morei com o Leonardo 3 meses, cara. Olha só. Morei na casa do Leonardo sem conhecer. Né? Que coisa, tu fez amizade e já foi ali pra já dentro fui, de casa. já fui pra dentro da casa do cara, entendeu? E, cara, foi uma época muito top da minha vida, assim, que eu morei lá com o Leonardo, aprendi muita coisa de música, porque ele é roqueiro, né? Sim. Aprendi muita coisa de música, de cerveja, cara, foi uma época sensacional da minha vida. E aí depois eu morei sozinho, até ir pra Faxinal. Aí então você ficou durante 2 anos em Passos Maia, né? Uns 2,5 por aí. Inicialmente na Bebedouro, depois transformou na nossa rádio, né? Isso. Na rede. E teu retorno para Faxinal dos Guedes se deu em que momento, assim? Foi a convite do pessoal da rádio daí? Foi assim, eles eram em 5 locutores lá, na época, e precisavam de mais um para fazer escala de folga, giro de folga e tal. E um dia eu tava ali na 100.7, e daí depois que virou 100.7 eu saí da recepção. Eles contrataram uma moça para recepção e eu fui fazer parte de gravadora. Então eu fazia gravadora de manhã, locução à tarde. E eu tava ali. E um sócio da Alternativa veio na 100.7 pegar uma documentação ali na época. E ele me disse, mas eu te conheço de algum lugar? Eu disse, não, eu sou lá de Faxinal. Tu foi lá falar com a Salete uma vez, né? Fui. Estão precisando de gente lá. Se tu tem interesse em voltar para o teu município, por que tu não vai falar com ela? Aí voltei lá com ela. Mas daí a conversa foi diferente. Eu já tinha 2 anos e pouco de experiência, já tinha o curso. E querendo ou não... A voz já estava já formada. estava mais formada. Finalmente, não teve mais fim, né? Porque você pode fazer faculdade que for em comunicação. Tu estando atrás do microfone lá, passando os perrengues do dia a dia que tu aprende. É diferente, né? Aí ela me disse, não, beleza, vai lá e grava alguma coisa pra nós ver como é que tu tá. Fui lá, gravei, não, deu boa. Pode vir, vamos se acertar. Aí que eu fui pra lá. Sim. Aí olha o que aconteceu. Eu fui lá falar com ela, foi num sábado. E ninguém sabia que eu ia lá. Eu fui quieto falar com ela. E quando eu voltei na segunda-feira, que eu ia pedir a conta na 100.7, eu cheguei na rádio e ele me chamou.
Vem aqui, senta aí, vamos conversar. Ó, o negócio é o seguinte, nós compramos uma rádio lá em Horizontina, eu tô indo para lá e nós queríamos que você assumisse a coordenação aqui, ficasse à frente dos trabalhos aqui na 100.7. E eu digo, meu Deus do céu, eu que sempre quis assumir um cargo assim, até a época. Hoje já não quero mais, já é muito problema para mim. Até então eu queria assumir um cargo, né? Cara, me ofereceram a coordenação aqui e eu tenho a proposta para voltar para Faxinal. Então eu fiquei naquela, volto para Faxinal ou assumo aqui? Problema bom para resolver. Né? Tinha 2 propostas boas ali na mão, sabe? Aí o pai me disse assim, fui lá e conversei com o pai, sou muito de conversar com a família, né? Ele me disse, Rodrigo, assim, não que você não tenha capacidade para assumir, se eles estão te oferecendo é porque tu tem. Mas faz o seguinte, vem para Faxinal, porque eu tinha 19 anos na época. Sim. Tu é um cara muito novo ainda. Às vezes tu vai assumir alguém na equipe que é bem mais velho que você, mais experiente, não vai querer te ouvir, tu vai se estressar, tu vai começar, sabe? Tu não vai ter a experiência necessária para orientar uma equipe no que tem que fazer. Quando o negócio apertar mesmo, como é que tu vai reagir? E o pai começou a me colocar situações. Se acontecer tal coisa, o que tu vai fazer? Se acontecer tal coisa, o que tu vai fazer? Sabe? E eu disse, não, tu tem razão, eu vou vir para cá para adquirir mais experiência e futuramente, se me surgir um cargo assim, eu assumo. Aí que eu fui para Faxinal. Sim. E que hoje, como tu disse, se vier uma proposta dessa, é capaz de não aceitar, né? Tem que ser muito boa, cara. Muito boa. Tem uma vida muito boa para abrir mão. Quando você lida com equipe, apesar de tipo, a equipe da Alternativa ser nota 1000, assim, de não ter problema nenhum, mas você acaba tendo um estresse aqui, um estresse ali, sabe? Será que vale a pena? Hoje, não sei se valeria a pena mais. Na época você é diferente, quando você tem menos idade, você quer dar um passo lá na frente já, né? Sim. Hoje já não sei se eu queria tanto assim assumir uma coordenação. Não sei, acho que não. Mas aí você falou, quando eu te perguntei do ingresso no curso de jornalismo, que você queria, e você quer, na verdade, entrar para a TV. Queria mais na época. Um dos seus objetivos na época, então. Depois do rádio foi a TV. Sim, era a TV. Porque eu ficava imaginando, a TV ainda era um sonho para mim, né? De como é que funciona a TV? Como que gira tudo ali, né? Então, em 2017 surgiu o jornalismo, comecei a fazer lá em Xaxim. E aí, o Éder era meu professor na faculdade. E ele me disse assim, eu já conhecia ele da RIC, porque eu ia lá na RIC fazer comentário esportivo, né? Eu fui fuçando ali até que consegui entrar. Ia uma vez por mês, na sexta-feira, lá fazer comentário esportivo. Então já tinha uma noção em Xanxerê. E o Éder era o apresentador do bloco esportivo. A gente se conheceu ali. Depois ele veio ser meu professor na faculdade de telejornalismo. E eu gravando ali, eu sempre fui muito do humor, né? Sim. Gravar a parte mais humorística. E eu gravava imitando Silvio Santos, imitando político, imitando... E ele disse, cara, nós precisamos de uma coisa mais assim de entretenimento pro canal. Tu não quer vir lá tentar? Eu disse, tá aí a TV, né? Era uma TV na internet, mas era uma TV. O processo é a mesma coisa que uma TV. Vamos? Aí fui lá, fiz uns testes e tal, e ele gostou. Aí que eu fui pro canal ideal. Daí ali meio que eu realizei o sonho da TV. E eu vi também que a TV não é fácil. TV é difícil de fazer. TV é complicada, é muito pior que rádio. Sim. O rádio, tu tem só o áudio. Por mais que agora as rádios tenham a câmera, tenham a imagem, mas a TV é difícil de fazer, cara. A TV não é fácil, não. A produção, né? A produção é complicada, o ao vivo é complicado. O rádio ao vivo é simples, né? Como você falou, né? O rádio é o áudio em si, né? Ninguém tá te enxergando. Exatamente. Você tem uma câmera lá no estúdio, mas ela é praticamente estática lá, né? Não tem movimento. Você não precisa se preocupar com a câmera em si. Né? Já na TV não, né? O processo é totalmente o contrário. Né? A TV tem a aparência, o cabelo tem que estar sempre ajeitado, tem que estar sempre bem vestido, de vez em quando tem que passar um pó na cara. Tem que passar, não adianta. Sabe? E é complicado. Às vezes tu vai, faz uma imagem, volta, aquela imagem não ficou boa, ficou desfocada, ficou fora do enquadramento, tem que voltar lá, refazer. Não dá para refazer, tu tem que encaixar outra coisa. Mas é apaixonante também. Sim. É um outro segmento, mas é difícil. Mas o teu desejo na TV, então, era... você falou ali antes das tuas referências, né? Silvio Santos, Ratinho, esse pessoal aí não é da área de jornalismo, né? Não. É da área do entretenimento. Eu odeio jornalismo. Eu não gosto. Cara. Um jornalista aí... Não gosto. Não gosto. Quando o Juarez pega férias e eu tenho que fazer a locução no lugar dele, eu faço porque tem que fazer. Eu não gosto de entrar no ar e...
tivemos um Noticiar. acidente fim de semana, 2 pessoas morreram. Eu odeio isso, cara. Eu acho que isso aí nem precisava existir, cara. E daí Tipo, esses programas tipo Cidade Alerta. Até o próprio Datena fala, cara, que não precisava existir isso aí muito pesado, sabe? Negócio de sangue, né? Não, eu gosto de entrar no ar lá e dar risada, brincar, se soltar, levar um entretenimento mesmo. E daí a experiência que você teve ali no canal foi nessa área, então. Sim, eu fiz mais matérias leve. sérias no canal também, fiz várias assim, mas mais no entretenimento. A mais séria que eu fiz no canal foi de um jovem que tinha desaparecido, ninguém sabia onde é que estava o corpo dele, e eu fui lá na comunidade onde a família dele morava fazer a matéria, fui aonde ele tinha sido visto pela última vez fazer a matéria. Depois que eu voltei pro canal que eu estava editando, eu descobri que o suposto assassino ainda estava solto. Então eu fiquei pensando, cara, olha que loucura isso, cara. Fui lá fazer a matéria na comunidade do cara, e se o cara vê nós lá? Sim. Entendeu? O que vocês estão fazendo aí? Sabe? Eu não sei. Entendeu? Então esse tipo de coisa eu não curto muito, sabe? Eu já ia conseguir uma exclusiva lá com ele. E foi minha última matéria. Tchau. Né? Então foi a mais séria que eu fiz. O jornalismo mesmo, ele é pesado. Principalmente quando você cai nessa editoria policial e trânsito, né? Polícia e trânsito são as editorias ali no canal mais eu não fazia parte dos plantonistas ali. Porque o Éder mesmo, um dia eu fiquei de plantão fim de semana e eu só colocava esporte e outras coisas assim, sabe? E ele me chamou um dia e disse, vamos te tirar do plantão porque não tenho condições. Tu não tem condições de ir pro plantão. Pois é, né, cara? Você é um cara apaixonado por esporte, né? Inclusive, fã incondicional da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Eu acho que eu sou o único cara em Faxinal que acompanha a Fórmula 1. Às vezes eu compartilho no meu Facebook algumas corridas de Fórmula 1 antigas, um ronco de um motor lá que fica me arrepiar. Ninguém curte, cara. Acho que é muito seleto o grupo que gosta de Fórmula 1, eu acho. E eu sempre gostei, desde criança, sempre acompanhei. Veio influência da onde? Teu pai também? Não sei, aí da Fórmula 1 não sei. Porque o pai ele não sabe assistir TV, do jeito que eu gosto. Eu gosto de começar, eu vou assistir o Ratinho hoje. Eu gosto de assistir a abertura do programa dele, o desenvolvimento e o final. O pai não. Certo. O pai ele assistia na Fórmula 1 só a largada. Eu gosto de assistir a largada da corrida. Depois eu vejo quem ganhou, sabe? O pai sempre foi assim. E eu não, eu gosto de começar e terminar. Daí eu fico prestando atenção como que o narrador fez, como que o comentarista entrou, sabe? Aonde que foi, aonde que eles erraram. Tu gosta da TV não só por expectar o que tá passando, mas para entender um pouquinho da produção também, né? Exatamente. Eu sou chato assistir TV comigo. Eu fico, olha, essa câmera aí, não sei o quê. Olha, esse cara tá com o microfone baixo, esse cara não sei o quê. Eu percebo todos os erros, né? Mas hoje, tu falou em referência, hoje a minha referência maior é o Danilo Gentili. Sim. Hoje a referência maior pra mim é ele. Gosto ainda dos outros, né? Mas eu acho que ele é um cara que faz o diferente, sabe? Ele sai da caixa. Eu acho que isso é o interessante. Sim. Que é na parte do entretenimento também, né? Exatamente. Do humor, né? Ali no Canal Ideal, por exemplo, quando eu comecei, daí, tu vai fazer mais a parte do entretenimento. Então, assim, vamos fazer... O que nós vamos fazer de programa de entretenimento para tu apresentar? Aí fizemos uma reunião e começamos a debater. O que vamos fazer? Aí criamos o Jornal da Zoeira, que era para ser um programa onde eu e o Éder apresentava, e nós ia pegar notícias da internet, notícias engraçadas, e nós ia apresentar aquelas notícias, com um videozinho, uma foto, um negócio, e fazer um comentário daquilo. A proposta era, o Éder é o jornalista, apresentador, e eu era o cara que tentava apresentar, mas atrapalhava ele, para fazer aquele humor de escada, onde o Éder levantava a piada para eu finalizar. Sim. Sabe? Era tudo roteirizado aquilo. Eu escrevia tudo, fazia a deixa dele e fazia a piada minha. Tudo escritinho. E aí funcionava. E aí eu disse pro Éder, vamos fazer esse tipo de formato aqui. Levamos pra reunião, todo mundo gostou e tal. Aí vem o comercial. Como é que a gente vai vender isso? O que vocês pensaram em vender? Porque tem que vender. Se não vender, não gira. Como é que vocês vão vender? Vamos vender merchan no meio do jornal. Como que vai ser esse merchan? Aí os merchan eram inspirados no Ratinho na época e no Siqueira Júnior. Conhece o Siqueira? Sim. Merchan vai ser daquele jeito. O cara de uma loja de construção que vier mostrar a cerâmica, nós vamos pegar a cerâmica e vamos dizer, olha como é que é boa. E pá, a cerâmica no chão. Eu disse, é isso que é o merchan que eu quero fazer em TV. Jogava no chão e... Digo, é isso aí que é o merchan que vai chamar a atenção. Porque não adianta nós fazer um programa de humor
risada e risada o tempo todo, e na hora do merchan, olha, você que gostaria de comprar o seu material de construção, visite o fulano e tal. Não vai dar certo, sabe? Quadrado, né? Tem que ser, né, o Tendel. Eu disse, vamos fazer isso aí e vamos se inspirar no Ratinho também. Com o Ratinho, cara, eu lembro muito bem. Ele ia fazer, Ratinho tem que fazer o merchan do café, né? O Café no Bule, que era o dele mesmo, né? Ele ia lá e dizia, mas eu tô cheio de coisa pra apresentar no programa, como é que eu vou fazer merchan e não sei o quê? Não, mas tem que fazer o merchan. Ele ia lá, pegava o café e dizia, tá aqui o café, quer tomar, tome, não quer, vá pro inferno. E virava as costas e saía. E eu dizia, cara, é isso que tem que fazer, sabe? É isso que é o legal, que é o massa, sabe? Que nem eu falei antes, dos bastidores. Eu assistia os programas e pensava, por que esses caras não viram a câmera pro outro lado pra eu ver como é que tá atrás ali, né? No canal eu fazia isso. Eu levantava da mesa, virava a câmera pra trás, mostrava o cara da produção lá, mostrava o bastidor. Aí eu conseguia fazer mais ou menos aquilo que eu gostava, né? Sim. E agora puxando para a questão do jornalismo também, como o jornalismo ele foi se desengessando ao longo do tempo, né? Também. A gente pega um programa, não precisa ir muito longe, 5 anos atrás, o que era o Jornal Nacional, por exemplo, né? Era uma bancada lá, os apresentadores lá sentados, né? Tem uma história, inclusive, interessante, que o Cid Moreira conta que muitas vezes ele apresentou o jornal de calção. Claro! De calção, porque não levantava, Sim, né, cara? sim. Não levantava, não mostrava. Era só não. meio corpo ali Sim. com a camisa, a gravata, o terno, né? E aquele formato quadradinho. Tu tendo bom daqui pra cima, o resto vai embora. Então E é isso, né? As pessoas querem se sentir cada vez mais dentro, mais parte Mais do próximas, negócio. é mais popular, entendeu? É. Quanto menos quadradinho for, melhor. Sim. Sai da rotina, vai, quebra tudo ali e vai embora. Sim. E nesse formato do jornalismo aí que vocês estão falando, dele perder um pouquinho o gesso, né? Eu acho que parte disso se deu na época, o Jonathan, a gente assistia bastante o programa esportivo da Globo com o Thiago Leifert. O Globo Esporte? Eu não lembro se era... O Globo Esporte. Era, né? Que era diário, assim. E que naquela época foi uma quebra de paradigma ali, né? Porque até então o programa ele era muito engessado e foi a partir do programa esportivo mais jornalístico que o Thiago começou a trazer esse formato mais leve, né? Ele e o Ivan Moré, na época. E que aos poucos aí foi sendo incorporado em outros programas, né? Daí de jornalismo dentro da... Porque o esporte é um assunto mais leve, né? Sim, então o esporte você tem pode que ser. brincar um pouco mais. Embora também o esporte, pega o Globo Esporte, por exemplo, de uns anos atrás, quando tinha Léo Batista e esses caras um pouco mais de tempo de TV, né? O Globo Esporte, por exemplo, era numa bancada também. Também. Então, tinha logo aqui. Exato. Do lado aqui. Assim, o cara sentado lá, não tinha interação nenhuma, né? Não. Ele não levantava, não se mexia, só ficava sentado lá. E eu achava engraçado esses caras da época ali, né? Que eles eram um texto meio reto, assim, né? O Flamengo venceu o Vasco no fim de semana pelo placar de 2-0, 2 gols, não sei de quem, sabe? Quadradão e entrava a matéria. Aí voltava pro cara. Né? E de novo aquele texto quadrado, né? Eu vi um podcast do Ivan Moré que ele explica essa transação do esporte. É bem interessante, inclusive, o que ele fala lá. Essa mudança que teve. Que o pessoal na Globo achou na época lá que não ia dar certo. O cara levantar, o apresentador aparecer de perninha cruzada, levantar, ir para uma TV, voltar para cá, sabe? Eles achavam que não ia girar. E girou, deu certo e mudou tudo, né? Porque era algo novo, né? Nunca ninguém tinha feito. Né? Então, assim, causa também um certo temor e é justificado isso, né? Porque realmente você não sabe qual que vai ser o resultado, né? A consequência. Por que o Ratinho ganhava da Globo lá em 98, quando ele veio pro SBT? Porque ele fazia o diferente. Enquanto na Globo estava rodando a novela, engessadinha também, que hoje a novela mudou, e o Jornal Nacional, ele estava lá quebrando com o homem grávido, o ET dentro de uma caixa, o chupacabra não sei da onde, entendeu? E o povo queria ver aquilo, cara. Pensa, cara, o Ratinho foi para SBT em 98 ganhando 800 mil por mês. Em 98, cara. Hoje é muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro. E na época era muito mais. O salário mínimo era 100 pila. Sim. Sim. Cara... É por isso, então, que você se inspirou os caras do entretenimento ganham bem mais que os jornalistas, né? De fato, até porque fazem publicidade, né? Porque vendem, né? Tem o merchan. Quem é jornalista, por exemplo, pelo menos na Globo ali, esses grandes veículos de comunicação,
é proibido de fazer, né? Sim. Não pode ser garoto propaganda. Até né? no esporte, assim, tá se abrindo um pouco mais, as emissoras estão facultando um pouco mais. Hoje você já vê, por exemplo, o Galvão Bueno fazendo publicidade, Sim. né? Mas então, até antes também, narrador esportivo, por exemplo, não podia fazer, né? É. Então Também. Um que me veio agora na memória, que apresentou, acho que era o Jornal Hoje, o Evaristo Costa, Evaristo. né? O tanto de publicidade que esse cara fez depois que ele saiu da Globo, né? Verdade. É. E um baita apresentador, Sim. né? É. Ficou anos lá na Globo, depois saiu, deixou a barba. Foi A TV não pode. Sim. A TV, na época da faculdade, a gente ia fazer as viagens, ia visitar as TVs locais, né? E as apresentadoras comentavam que não podiam mexer no cabelo sem falar com a TV, não Sim. podiam, sabe? Tanto é que foi um baita estranhamento quando o William Bonner apareceu de barba, barba. né? Depois do período de férias dele. Eu né? tenho certeza que até aquele momento não deixavam. Depois acabaram deixando, né? Sim. Tem um outro cara que eu gosto também, que é o Faustão, cara. Eu acho o Faustão fantástico. O pessoal acha ele chato, eu gosto dele. Faustão na Band. Não, mas ele realmente ele dá aula em termos de comunicação, né? Sim, ele sim. Ele tem os jargões dele ali, você pode criticar aqui ou lá, mas você não pode discutir a capacidade dele de se comunicar, né? E o que ele fazia na década de 80 lá com o programa Perdidos na Noite, tem na internet uns, cara, era pior que o Ratinho, ele quebrava o pau mesmo lá, sabe? Entrava um lá, passava na frente da câmera, vinha outro, cantava, outro saía, o pessoal da plateia levantava e ia embora, outros entravam, tudo assim no meio do fervo ali, sabe? E ele lá, e essa galera aí, não sei o que, sabe? E aquilo ali é aquilo que eu acho, cara, que é o caminho. Sim. Você falou que faz algumas imitações, até você puxou agora um pouquinho no Faustão, né, Rodrigo? Mas eu faço lá na rádio alguma coisa, eu digo, olha essa galera aí, meu, ó. É 7-7 agora, galera. Eita, eu faço assim, o pessoal passa no vidro e fica me olhando. O pessoal lá da rádio. Da rádio, assim, quando eu solto, mas agora já acostumaram, até Sim. já não se assustam mais tanto. Pois é, foi um incremento também que você trouxe para a rádio, né? Sim. Essa questão ali Sim. do Humor. ser um pouco mais despojado no ar, né? Antes de eu ir pro canal, eu era um pouquinho, mas mais contido. Eu fazia na sexta-feira, eu falava que era o dia da maldade, que eu tinha copiado lá do Negodi, que faz isso. Eu dizia, sexta-feira é o dia da maldade. Eu dizia, eu vou te ensinar a dar umas cantadas nas meninas. E eu fazia umas cantadas no ar e tal, mas ficava nisso. Depois que eu fui pro canal, que daí lá no canal eu fiz um monte de coisa, e lá o que eu tinha de cota de vergonha eu esgotei no canal, de tanta coisa que eu fiz lá. Aí eu voltei pra rádio e digo, cara, aqui é muito mais fácil de fazer, não tem câmera, é só falar. Sim. Então daí eu entro no ar com imitação, entro gritando, entro falando um monte de coisa, boto o lobo uivando, entendeu? E como é que você tem o feedback do público? O povo da gosta. Mas eu tenho mais retorno agora do que antes. rádio? Aham. Muito mais retorno. Quando eu entro no ar e faço uma besteira muito grande, aí começa a vir participação. No da rádio ou no meu, sabe? Aí vem bastante Aham. coisa. Nas redes sociais. Se eu entro no ar num programa que não cabe isso, aí já não vem muita coisa. Sim. Entendeu? Então eu percebo que o povo gosta daquilo. Uhum. E depois que eu fui pro canal, que daí o pessoal conheceu mais a face, o pessoal espera do Rodrigo mais a brincadeira, sabe? Apesar de que quando eu tava no canal, ali no auge desse Jornal da Zoeira, o pessoal às vezes enchia um pouco o saco, porque eles queriam, tipo assim, ó, eles queriam me ver sempre alegre, sorrindo, sabe? Se eu tava no mercado fazendo compra e tava sério, olhando um preço, vinham me dar a mão e diziam, mas você... Cadê? Vamos! Né? Você bobeia? Conte uma piada! Isso, você bobeia! E não é assim, tu tá lá na hora que tu tá interpretando, depois Sim, tu é uma fica- persona, né? Exatamente. Isso hoje acontece menos, na época do canal era bem mais, né? Até eu chegava a gravar nos lugares, daí eu fazia um serviço interno também, não ficava só na frente da câmera, né? Tinha um serviço interno ali para fazer de agendamento, de gravação de comercial, e eu chegava nos lugares para gravar os comerciais e o pessoal já vinha dando risada. E já vinha meio assim, o que tu vai aprontar aqui? E daí Meio arisco. você tá aqui, ó, pelo amor de Deus, não venha me pegar nada de peça aqui, sabe? Nós fazíamos umas pegadinhas na rua também, às vezes, e tal, e o pessoal ficava meio assim. Eu dizia, não vim fazer nada, só vim Não gravar. tipo o João Kleber. Não, nós fazíamos dos R$50. Eu pegava um produtor do canal, que era desconhecido da imagem, né? E colocava ele caminhar na rua. Daí ele puxava o celular do bolso e deixava cair R$50. E eu ficava vendo se alguém ia devolver ou não. Quando a pessoa devolvia, eu ia lá e entrevistava. Quando a pessoa não devolvia, daí nós falávamos Perdia. mal da pessoa e esperava ela sair para chamar, pegar os 50 de volta, né? Mas daí nós fazia esse tipo de pegadinha. E o pessoal ficava esperando o que ele vai fazer aqui. Ih, esse cara tá aí, o que ele vai fazer, sabe? Agora na rádio é um pouco menos, porque daí, Sim. né?
Não é tão zoeira assim. Mas você teve as duas experiências, no caso, a TV, né, e o rádio, já tem bagagem aí para falar, para dizer assim, o que mais te surpreendeu e o que mais você gostou de fazer e gosta de fazer? Eu gosto de fazer é pegar o microfone, na questão da imagem, pegar o microfone e fazer uma matéria sem roteiro. Vai fazer uma enquete na rua. Sobre o quê? Sobre Tiradentes. Então deixa pra mim. Daí eu ia. Isso que eu gosto de fazer. Vamos gravar... Sem pauta. Não, sem pauta nenhuma. Vamos gravar a abertura onde? Nós estava descendo a Avenida Brasil em Xanxerê e eu dizia pro Adão, que é um baita cinegrafista, cara de ideia, criativo, bom na imagem, ele vê coisas que o repórter não vê. O Adão é incrível. E eu dizia, Adão, vamos gravar a abertura onde? Vamos gravar lá em tal lugar. Aí nós ia lá. Aí ele dizia pra mim, o que tu vai falar? Eu dizia, não sei, só me filme, né? Daí ele dizia, gravando, e eu ia. Hoje nós estamos aqui em Xanxerê para perguntar para a população quem foi Tiradentes. Você sabe, não sei o quê? Vamos lá, vamos pro centro de Xanxerê, vamos no meio do povo perguntar quem foi Tiradentes. Aí nós ia. E eu fazia a abertura tudo de improviso, ia lá pro meio do povo, nós ficava escondidinho, com a câmera na mão assim, o Adão com a câmera escondida e eu com o microfone embaixo. O Adão, 20 anos de TV, ele me disse, se nós mostrar a câmera e o microfone, o pessoal não vai, vão atravessar a rua. Sim. Vão fugir. Vão ficar aqui escondidinho aqui. Quando eu ver alguém que vai falar, nós vamos chegar no cara. O Adão virava a câmera gravando. Eu chegava e pedia pro cara quem era Tiradentes, quem era... O cara não sabia nem o nome dele, né? E daquela resposta que o cara dava, eu dava uma zoada. Nós tivemos um problema com isso. Eu tive que tirar algumas matérias do ar no canal, porque o pessoal ficou... Nós pedíamos autorização de imagem. Mas existe a lei que mesmo o cara dando autorização, depois ele pode pedir para tirar e você tem que tirar. Então, eu passei por uns momentos assim. Mas, para responder a tua pergunta, era isso que eu gostava de fazer. Pegar o microfone e dizer, vai lá e faz tal coisa. Ir lá sem pauta e gravar. Mostrando o bastidor, mostrando meus erros. Eu deixava todos os erros que eu fazia, eu deixava tudo, sabe? Botava em preto e branco a parte do erro para o pessoal diferenciar que aquilo era uma piada. E deixava tudo. Não tinha regravar a abertura. Sim, isso era o que você... você estava matando a vontade, fazendo o que você tinha vontade de ver os outros fazendo, Exatamente. né? Quando tá assistindo a TV ali, vendo o ratinho e quer saber o que tá passando por trás da câmera. Isso aí. Vira a câmera, né? Isso aí. Quem que não vira a câmera? Isso aí. Né? Teve uma matéria que eu fui fazer lá em Cordilheira Alta. Uma casa abandonada lá, que o cara desapareceu faz 20 anos e ninguém sabe onde é que o cara foi. A casa ficou fechada por dentro, com a chave por dentro da porta, e o cara desapareceu e ninguém nunca viu. Fui lá fazer a matéria, mas eu nem sabia que era essa história, eu só sabia que era uma casa abandonada, fiquei sabendo da história lá. E o Adão, eu disse pro Adão, quando tu ir de um lugar pro outro, deixa a câmera gravando o tempo todo, não desligue. O Adão deixou. Depois, na edição da matéria, eu usei só as imagens que ele usava com a câmera na mão, caminhando assim, fica balançando. Eu usei na edição da matéria só essas imagens. Ele subindo as escadas para um sótão para gravar com a câmera filmando o chão, sabe? Sim. Essas imagens eu usei. E ali que ficou legal. Ficou tipo uma bruxa de Blair, né? Exatamente. E o Adão dele já tem a sacada, né? Ele já fazia de propósito, às vezes, de estar carregando a câmera e passar por algum lugar que ia dar uma imagem depois, né? Ele é muito, muito esperto para essa área, assim, sabe? Para essa parte. E a parte da TV, como você falou ali, você tem que ter uma afinidade, assim, um entrosamento com o teu cinegrafista e vice-versa, né? O cinegrafista com o repórter também, Tem que ter. Porque uma coisa está casada com a outra, né? As primeiras matérias nós se perdia um pouco, porque ele tem que saber o meu tempo, né? Para ele fechar a imagem, para ele abrir a imagem, para ele tirar de mim. Porque geralmente eu começava, ele nem segurava a câmera assim. Comigo ele segurava a câmera aqui, porque às vezes ele jogava para baixo, jogava para cima, sabe? E aí quando ele pegou o meu tempo de gravar, aí nós fizemos matérias espetaculares. Nós fomos gravar com um cara lá de Ouro, que o cara diz que faz 50 anos que ele tem contato com extraterrestre. E nós fomos lá. E a minha ideia era começar a matéria assim. Eu ia lá atrás do canal, tinha um pátio lá, era para eu ficar lá e o editor botar uma nave me abduzindo. E eu desembarcar lá na propriedade do cara. Sim. Só que depois que eu fui gravar com o cara, eu tirei essa parte da matéria porque o cara leva aquilo muito a sério. Sim. Entendeu? Então eu digo, não, eu vou... respeitar. Eu vou fazer a matéria num tom leve, mas respeitando a opinião dele também. Se ele acredita ou não acredita, pra mim não importa. O que importa é que, né, eu vou respeitar. Tá.
Cara, a matéria tá com 3.300.000 visualizações. Só fazendo assim, leve, mostrando o bastidor, o Adão filmando nós de longe, eu pegando essas imagens do chão. Só nesse sentido. Pensa se tivesse colocado a nave, então. Meu Deus do céu. Mas aí eu achei que eu ia passar um pouquinho do limite da brincadeira. Aí ia correr o risco de o cara pedir pra tirar, né? Dele não gostar. Dele dizer, não, esse cara veio até aqui pra me zoar. Tirar onda. E ele leva muito a sério. Até hoje eu converso com ele. Exato. Tem que respeitar, né? Mas deu uma matéria boa. E na rádio, cara, o que você... não tem os artifícios da imagem, né? Só através das redes sociais, mas a rádio, a essência dela é a voz, né? E como é que você trabalha, assim? Hoje eu faço um horário das 10 ao meio-dia, que é o programa Conectados. E ali eles me deixam livre para fazer o que eu quero. Daí ali eu me solto também. Ali eu faço o que eu acho que é certo numa rádio. E que é um horário nobre da rádio, um horário né? muito bom. E eles deixam eu botar lobo uivando, cavalo berrando, essas coisas lá. E eu acho que é aquilo ali que tem que ser feito, cara. Entrar quebrando o gelo, sabe? Eu venho de um jornal ali que vem de 3 horas de jornal de morte, de acidente, daquelas coisas que eu não gosto muito. E entra num programa onde tem pedido musical do ouvinte. Então eu tenho que quebrar aquele gelo que vem antes para trazer o entretenimento que vem depois. Sim. Né? Então eu tenho que entrar ali brincando. Alto astral, diversão, alegria, sabe? Então aquilo que eu faço hoje, nesse horário em específico, é o que eu acho que é correto para eu fazer numa rádio. Sim. Né? Gosto daquilo ali. Se fosse fora isso, eu acho que um programa de entrevistas como se fosse um podcast assim, mas bem descontraído, sim, tipo assim, de virar a mesa mesmo, sabe? De deitar em cima da mesa, fazer um tendel. Aí eu acho que eu faria também. Mas o que eu faço hoje das 10 ao meio-dia, eu considero mais o que eu gostaria mesmo de estar fazendo, eu tô. Que é esse programa. Então tem bastante interação com o pessoal. As pessoas, elas mandam... Como que é? Elas mandam mensagem, pedindo música, conversando. Tem 2 momentos do programa que chamam muito a atenção, que eu falo que eu sou a lenda no ar, né? Então eu faço o bailão da lenda e a discoteca da lenda. No bailão eu toco uma música de bandinha, bem antiga. Sim. A partir desse momento que as interações começam a vir. A aumentar a interação. E daí na discoteca da lenda, daí também muita gente que ia, né, fazia aquele espacinho dos anos 90 lá e tal, lembra e manda mensagem também. Então, apesar de ter a música nova e tal, são nesses 2 momentos que o pessoal brinca mais. Eu faço isso todo dia. O bailão da lenda e a discoteca da lenda. E estilo musical, tem estilo específico Não, do programa? não. O que vier, vai. Gaúcho, sertanejo? Gaúcho não. Menos gaúcho. É. Menos gaúcho. O gaúcho a gente deixa exclusivo para um horário de manhã e um horário à tarde, que tem já para isso, né? Sim. Daí de manhã não roda gaúcho, mas o resto que vier, vai. E gospel também não. E daí gospel tem um horário específico também. Para não tirar o brilho desses outros horários, a gente deixa fora essa parte. Sim. São específicos. E você faz um horário à tarde também, né? Além desse de manhã, Isso. né? Depende da escala. Tipo, agora a gente tá fazendo 2 horários. 3 horas da manhã e 2 à tarde, né? Então eu faço das 5 às 7 da tarde também. Nesse eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque eu pego uma hora final de um programa que vem de um outro colega e o Ronco do Mate, que é um programa gaúcho que eu não posso estar me soltando tanto assim. Sim. Porque daí é um programa... Mais gaudério. Mais ali, sabe? Tradicionalista. Dá pra você fazer brincando, dando risada, mas eu não posso me soltar tanto que nem no horário da manhã, né? Que é um público mais maduro, digamos assim, né? Você faz esses programas, faz programas de escala também. E antes da gente vir gravar aqui, umas questões que você comentou, que eu achei que não fosse um caso isolado, mas pelo que você disse, você também passa por isso, né? O Jonathan trabalhou durante muito tempo em rádio, a nossa mãe também, né? E essa questão de você... E muitas vezes não ter o final de semana, não ter um feriado, não ter o próprio aniversário, porque você tá lá dentro da rádio falando no microfone, né? E você passa por isso também. Passo. Inclusive, eu não aceitava muito isso. Foi de alguns anos pra cá, acho que de uns 6 anos pra cá, que eu comecei a entender que não, peraí, a minha profissão é isso. Eu tenho que entender que é assim mesmo, senão não vou conseguir me manter na profissão, que eu gosto tanto de fazer, né? Então eu tive que entender, mas eu perdi muito aniversário, tanto meu quanto de familiar, de pai, de mãe, perdi muito aniversário já por estar em rádio. Natal, Ano Novo, nunca tive, né? Sempre trabalhando. Virada de ano, já passei várias lá dentro da rádio também, no estúdio, para dar o Feliz Ano Novo. Feliz por poder estar dando Feliz Ano Novo pro pessoal, apesar de saber que tá todo mundo lá bebendo e soltando foguete, né? Mas estava lá, né?
Então eu perdi mesmo. Feriado nunca tive praticamente. Mas é da profissão. Quem se propõe a trabalhar nesse meio tem que entender que vai ter que passar por isso. Não tem escapar. A não ser que você pegue uma rádio que permita você gravar o feriado, ou que não trabalhe no feriado, ou que faça escala no feriado. Senão, você vai ter que passar. Sim. Foi sempre assim. Exatamente. Existe essa possibilidade se a emissora permite. No tempo da Sonora em Chapecó, nós não trabalhávamos no domingo. Trabalhava no sábado, o domingo era todo gravado. Então, ali não trabalhava no domingo. Mas feriados trabalhava igual. E se tem a interação, como tem, né? A interação durante a programação. Então, não tem como você gravar o teu programa. Não né? tem. Não tem. Você está ali interagindo com as pessoas, ouvindo o áudio do WhatsApp, lendo a mensagem que recebe. E no sábado, domingo e feriado, a gente trabalha mais do que durante a semana. Durante a semana o cara tá trabalhando, ele não tá em casa. No feriado o cara tá em casa. Ele liga a rádio para ouvir uma musiquinha e participar. E tem tempo de interagir. Tem tempo de interagir. Então, no sábado, domingo e feriado é que a gente trabalha mais do que durante a semana, se for ver. Me diga uma coisa, você tem fãs? Tipo, o pessoal assim, alguém te encontra na rua e diz, o Rodrigo, sim. Essa admiração, né? É tietado. Depois do canal, sim. Antes não. Antes não, porque o pessoal não conhecia a imagem. Sim. Né? O pessoal mais próximo da rede social conhecia. Depois do canal, que daí eu fui pro vídeo, depois do canal em diante, sim. Ia no mercado, o pessoal fica olhando, sabe? Passa, sabe? Tá lá o cara lá do canal, lá, o cara da rádio tá ali, sabe? Essas coisas assim. Muita gente vem conversar, vem dar mão, vem, tudo bem, como é que você tá e tal, vem. Fã, assim, eu acho que não chega nesse ponto, né? É uma proporção muito... Parar pra tirar foto. Já aconteceu isso. Chorar quando te vê, né? Aconteceu um fato de te pedir pra tirar foto que vocês vão dar risada agora. Eu tenho um problema assim, ó. Quem vai assistir vai dar risada agora, mas pode rir que não tem problema. Eu tenho um negócio que eu não reconheço o rosto de ninguém. Eu reconheço, assim, pelo jeito, cabelo, barba, óculos. Mas o rosto, se eu ver você na rua assim, eu vou te cumprimentar, mas talvez não reconheça que é você. Sabe? Você já tem a barba mais característico. Mas não reconheço o rosto de ninguém. É prosopagnosia o nome disso. Acho. Tem um diagnóstico. Tem. Eu não reconheço o rosto, né? E nem lembro o que eu ia contar agora. Da foto. Tem um outro diagnóstico aí também. Da foto. Da foto. O que aconteceu? Nós tínhamos uma live pra fazer pro canal lá no Velho Oeste Xanxerê. Cheguei lá, montando equipamento e tal. E o pessoal chegava e me dizia assim, como é que tu tá puxando o cabo? Mas eu puxo os cabos pra montar... Meu Deus, você é o apresentador e tá montando a câmera? Sim! A gente trabalha no bastidor também, não é só ir lá apresentar. Sonho se fazer só isso, né? Tá, puxando o cabo pra lá, pra cá e tal, vem um piazão, bate no meu ombro e diz assim, cara, prazer em te conhecer, que bom, me dê um abraço, cara, vamos fazer uma foto? E eu disse, mas que foto, me larga mão disso aí, né? E fui continuar puxando o cabo, né? Nunca ninguém tinha me pedido uma foto. Tem foto E ele tava falando sério. Ele tava falando sério. E eu disse, vá com foto, homem, né? Sim. Continuei puxando o cabo. Depois, vai lá montando a mesa, nós num lugar mais alto assim, e o cara lá embaixo. O cara olhou pra mim e disse assim, olha lá, o cara do canal lá, depois nós vamos fazer uma foto, né? E eu, que foto, homem? De novo, 2 vezes eu falei pra ele, que foto, né? Tá. Depois daí eu desci, e daí eu pensei assim, não, mas vou fazer a foto com o cara, né? Vai saber, né? Coitado, né? Fui lá, fiz a foto com o cara e disse, viu? Me marque lá no teu Instagram. Já sei o teu Instagram, ele me disse. Pode deixar que eu vou te marcar, fica tranquilo. E foi. Apresentamos a live e tal, fui embora. Cheguei em casa, deitei na cama, fui olhar meu Instagram. Fulano marcou você. Digo, deve ser o Piazão lá, vou compartilhar, coitado, né? Abri, pois não era o Piá da Granja, cara. O Piá da Granja, homem. Sabe, olhei o cara, ele tinha 88 mil seguidores na época, eu tinha 1.000 e pouquinho, sabe? Olha Digo, só. mas homem, era o Piá da... Eu tava... Daí que eu fui me ligar que era ele, eu não tinha reconhecido, cara. Sim. Dei uma de artista com o Não! O cara é muito mais conhecido do que eu, Sim. muito mais, entendeu? E aí que você foi descobrir o diagnóstico que você tem também, né? Você não reconhece. Não reconheceu. Não, isso de não reconhecer faz tempo já. É horrível, porque às vezes eu vou cobrir um evento e chego no lugar e não sei quem é a pessoa pra entrevistar. Sim. É meio estranho isso aí. Ou é falta de atenção minha também, pode ser que seja. Não, mas é que acontece mesmo. Mas né? o Brad Pitt tem a mesma coisa, cara.
É coisa de cara bonito, acho isso aí. Pode ser. Aham. Mas... Mentiroso, né? Mas são características, né? Porque ao mesmo tempo que você não reconhece o rosto das pessoas, você tem qualidades, né? Uma delas é justamente essa questão do improviso, né? Do improviso. De você conseguir formular a tua linha de raciocínio ali e trazer pra frente, seja do microfone, seja na frente das câmeras, né? Até eu contei pra mãe hoje, digo, eu vou lá dar entrevista pros piá lá e tal. Ela me disse, tu tá nervoso? Eu digo, capaz, não vejo a hora de chegar lá e começar a falar e tal. Tem essa questão do improviso, é do rádio isso, né? Sim. Essa questão do improviso em si, o rádio é o principal responsável, né, pela questão do improviso. Sim, né? A sim. TV, ela te permite também, agora mais ainda, né, por essa questão que a gente comentou antes, que ela está um pouco menos quadrada, né? A TV, ela está mais aberta, assim, os próprios apresentadores falam mais no improviso, embora leiam o teleprompter ali ainda, né, mas... Sim. Acabam improvisando mais, mas o rádio, a essência do rádio é improviso, né? Porque o que acontece no rádio? Você tem que vender, você é um vendedor, né? Então você pega o texto do cliente e tá lá, que ele tá fazendo sábado de promoções lá com um produto em destaque, mas você não vai ler o que tá ali, tu tem que vender, tem que cativar o ouvinte, fazer o ouvinte imaginar o que é aquilo. Criar uma cena. Criar uma cena na cabeça do cara, então tu tem que improvisar, tem que criar alguma coisa ali... E tu tem que fazer isso todo o texto que vem durante 3, 4, às vezes tem rádio que fica 5 horas ao vivo ali, o cara tem que fazer isso todo o tempo, tu acaba pegando natural, né? O improviso. Sim. Não se aperta mais pra falar. E o rádio, assim, você falou uma coisa interessante, que é uma frase que eu sempre escutei, que o teu ouvinte, ele não vê, mas você tem que fazer ele enxergar. É isso aí, é isso aí. Porque realmente é isso, né? Você... E depois que eu entendi que você é um vendedor no rádio, você é um vendedor, sabe? Tu vende as coisas. Aí eu mudei também um pouco a minha visão de rádio, assim, ou de comunicação, seja lá qual for. Você é um vendedor. Tu pega o texto do cliente que tá te patrocinando ali, tu tem que vender o produto dele. E agora com as pessoas, a maioria acaba te conhecendo por conta do canal ali, que você teve a imagem mais exposta, as tuas redes sociais, né, também, que você vai alimentando. Sim. Mas tenho certeza que muitas pessoas que te acompanhavam apenas pelo rádio e que já te viram depois, ou que até hoje nunca te viram, provavelmente tem uma imagem construída do Rodrigo que não seja, né? Então, te vê na rua, não vai saber que é o Rodrigo da... o pessoal fala da questão da imagem, né? Não achei que tu era tão alto assim, achei que tu era diferente, achei que tu era mais velho, quando eu tinha 20 e poucos anos ali, que daí, né? Por causa da voz ali, achei que tu era mais velho, né? Agora fala, achei que tu era mais novo, né? Achei que era um homem, Achei né? que era um homem, né? E aparece isso aí, né? Que eu sempre digo, o único cara que... Eu falo as coisas porque eu não me importo mais, já passei da fase de me importar com o que pensam, né? Mas o único cara que condiz a imagem com a voz, assim, pela aparência e a voz, é o Celso Portiolli, cara. Que é um cara bonito e tem uma voz bonita. Geralmente chega o locutor da rádio, né? Olá, bom dia, não sei o quê. E quando vai ver, o cara né? Meu Deus do céu. Feio pra caralho, né? E o Celso Portiolli é o único cara, na minha visão, que condiz a voz com a aparência. Eu acho. Tu tem alguma experiência, alguma memória nesse sentido? De ter conhecido a pessoa pela voz e depois, na hora de vê-la pessoalmente ou na TV, alguma coisa assim... não parecia que era aquela pessoa? Já. Eu te peço isso porque eu essa semana estava pensando, quando a gente fez o convite para ti vir para cá... Eu me ofereci, né? Eu tava pensando justamente isso, que eu não lembro se era uma dupla sertaneja dessas bem famosas ali, eu não lembro se era Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, mas quando eu era criança, que eu via as fitas, os discos e tal, né, a gente ouvia isso daí, mas... Quando eu vi a dupla pela primeira vez num programa de TV, eu disse, mas esses caras, eu acho que são impostor, não? Acontece. Eu ia dizer que o próprio Juarez lá da rádio foi um cara que eu ouvia na alternativa, mas nunca tinha visto ele. E daí, quando eu vi ele a primeira vez, eu digo, meu Deus, que feio, né, cara? que feio você não ter Que conhecido. voz bonita que esse cara tem, que feio que ele né, cara? É bem por aí, geralmente engana, né? A partir de agora ele vai me botar da meia-noite às 4 na rádio, que ele é o meu chefe. A rádio é 24 horas? Não. Das 6 da manhã às 9 da noite só. Uma vez era até a meia-noite.
9 da noite? É. Aí depois que flexibilizaram a Voz do Brasil, nós colocamos a Voz do Brasil das 9 às 10. E daí das 10 em diante entra programas gravados. Ah, mas ela é 24 Sim, no ar. fica rodando, mas no ar, não ao vivo. permanece no ar, Não né? ao vivo. A Voz do Brasil, tradicionalmente, sempre foi das 7 às 8. Das 7 às 8. Das 7 às 8, Aham. né? E Daí agora- depois da Voz do Brasil entrava, quando eu fui pra lá na Alternativa, em 2012, era assim. Sim. Das 8 à meia-noite eu entrava no ar. Né? E daí durante o dia dividia entre os Pra outros. tentar recuperar a audiência que a Voz do Brasil É, fazia. cara, e ela quebra, né? Quebra. E ela é boa de ouvir. Ela é muito informativa, né? O seu Abílio escuta a Voz do Brasil. Sim. Ele falou aqui. Assim, ela tem muitas informações, né? Sim. Tem. Pra quem gosta de se informar, assim, É. não viu nada durante o dia, hoje a Quer gente saber tem o que celular tá ali, rede acontecendo social, no né? Brasil. Mas pra quem cai de paraquedas ali à noite, né? Eu sou ao contrário da maioria dos ouvintes, assim, de rádio. Eu nunca gravava a música no rádio. Eu gravava, quando eu conseguia gravar, a parte dos comerciais. Aham. Eu gravava ao contrário. O pessoal chega na rádio, na parte dos comercial, pula de estação, ou... É. Né? Eu não, eu pulo quando chega a música. Eu não conheço nada de música, nada. O pessoal às vezes diz assim, faz um pendrive pra mim. Eu nem sei o que botar de música, nem sei o que tá. Tem um cantor só assim que eu gosto bastante, que é o Zezé de Camargo. Sempre gostei, assim. E só o Zezé de Camargo, É. o Luciano você Não, não não, muito. não, só o Zezé. É que eu gosto da primeira voz, cara. Eu gosto da primeira voz. Tem uns caras, assim, que eu pagaria um pau pra conhecer, assim, tipo, que eu enfrentaria uma fila ou esperaria um tempo pra conhecer. Tipo, o Zezé de Camargo, o Danilo Gentili, o Celso Portiolli, o Silvio Santos, eu acho que eu daria um rim pra conhecer. Tipo, uns caras, assim, o Ratinho, sabe? Faustão, Luciano Huck, esses caras eu até pagaria um pau, assim, o resto não. Sim. Sim. Tipo, às vezes eu vou num show, assim, a rádio tem acesso aos camarins, eu vou num show e, quer entrar no camarim? Não quero, sabe? Uhum. Pra quê? E você já teve chance de ir em algum programa de TV? Não, nunca fui. Nunca fui. Numa emissora? Não, já me programei várias vezes e nunca deu certo. Quando eu me programei de ir mesmo, entrou a pandemia, em 2020. Nem no tempo da faculdade ele não teve excursão, nada? Não, Porque nós geralmente... ia em congressos de comunicação, mas não em emissoras grandes, assim. Não tinha tempo e... Sabe, daí, se eu for na rádio, eu vou ter que pedir uma semana de folga. Pois é. Entendeu? Aí já é... todas as rádios trabalham com um número reduzido de locutores. Aí vai pesar pros É outros. tradição, né? É. Então você tem que adaptar. Tem que avisar bem antes que você vai sair. Sim. Não posso avisar hoje que eu vou semana que vem ir lá no SBT. Não tem como. Tem que avisar, tipo, em janeiro pra mim poder ir em outubro. É uma coisa assim de 9, 10 meses antes pra deixar bem programado. Senão não tem como ir. Você falou das músicas ali de artistas que você gostaria de conhecer e daria tudo para conhecer, inclusive rim, né? Mas o estilo musical, Rodrigo, o que você gosta de ouvir, assim? Eu acho que tem dois tipos de música, a boa e a ruim, independente do estilo. Tem umas músicas de funk que eu gosto, tem umas músicas gaúcha que eu gosto, tem banda, tem sertanejo, mas eu sou mais da banda mesmo, assim. Bandinha. Da bandinha. Uhum. Da bandinha ali, dos bailão e coisa e tal. Eu sou mais disso aí. Eu não faço distinção por gênero. Sim. Funk eu não quero nem saber. Uhum. Não, eu escuto umas de funk. Sim. Tem a boa e tem a ruim, É. sabe? A bem gravada, bem cantada, Bem cantada, isso aí. tocada. Por que tudo eu isso, gosto né? do Zezé? Hoje ele já tá, né, um pouco mais, né? Mas porque canta alto. Eu gosto de cantor que canta tom alto, sabe? Que vai lá em cima, né? Que engrossa a veia do pescoço. Isso aí, o Ralph, por exemplo, é outro cara que eu gosto, mas não daria nada pra conhecer. Não, eu gosto, assim, das músicas e do jeito que ele canta e tal, Sim. mas se eu conheci, se não conhecer, tá tudo certo. Mas o Zezé eu gostaria de conhecer. E rádio, você escuta? Escuto, cara. Escuto bastante rádio. Eu escuto a Ótima FM, que é uma rádio do Celso Portiolli, lá em São Paulo. Ele tem 3, eu escuto lá. Eu acho que o jeito deles fazer rádio é o jeito mais correto que tem, sabe? Como é que é o estilo da programação? Cara, eles tocam bastante sertanejo e um pagodinho. Uhum. É que lá cabe, né? Na Sim. região que eles estão, né? Então teria que adaptar pra cá. Mas assim, a rádio ela começa e termina do mesmo jeito, sabe? Sim. Os comerciais são gravados no mesmo estilo que a locução é feita. A vinhetagem te ajuda a fazer a programação alegre. Os comunicadores têm o que vão falar já estabelecido, já certo. Sabe? Não ficam se enrolando. Entram, falam, saem. As chamadas durante a programação também são bem montadas assim no mesmo estilo, sabe? Tem uma identidade. Isso, não entra um comercial diferente do outro. Eles têm o mesmo ritmo de locução.
Eu acho isso fantástico. A Massa FM também tem um pouco disso. Que é Mas do não Ratinho. igual a A Ótima. Massa é do Ratinho. né? Mas não igual a Ótima. A Ótima, pra mim, é o jeito certo de fazer rádio, é aquele jeito ali. Na minha concepção, né? Não conheço. Fiquei curioso pra ouvir. É muito boa. Muito boa. Tem 3 emissoras em São Paulo. E rádios assim que são mais de jornalismo, por exemplo, essas grandes rádios, Globo, SBN, Não curto. Gaúcho, Não curto. É mais musical mesmo, Mais entretenimento. Mais entretenimento, Na Jovem Pan eu gostava de ouvir o Pânico, mas o Pânico virou muito política, agora já abandonei também. Gostava do Pânico na TV também. Sim. Aquilo que o Pânico fazia na TV também eu achava fantástico, cara. Dos caras quebrar o gelo de tudo, de ir lá, artista da Globo que era, né? Nossa, ninguém chega no artista da Globo. Os caras chegavam lá e zoavam com o cara, entendeu? Aquilo ali eu achava o máximo também. E eles levaram o estilo do rádio pra TV, Pra nesse TV, caso, né? Tudo louco, né, cara? Os caras loucos, quebraram. A TV, ela vinha quadradinha até ali. Até ali. Só com o Ratinho fazendo umas loucuras e o Faustão médio, assim, né? Depois que ele foi pra Globo, daí mais contido. Mas mais soltinho também. Os outros apresentadores, todos quadradinhos, né? Aí chegou o Pânico e pá, quebrou com tudo, né? Teve uma época aí que teve um monte de programa. CQC também, né? O CQC. O CQC era um humor bem inteligente daí, né? Inteligente. Não que o Pânico fosse burro, mas o Pânico era mais... Sim. Era mais escrachado, né? Mais O negócio trashzão, mais... assim, né? O CQC era um inteligente. Eles faziam aquela pergunta pro político, né? Na cara dura ali, né? Usavam sarcasmo, ironia, Isso. né? Eles eram mais Mas você tá ácidos, condenado né? à prisão e tá aqui? Como assim? Tu não tem vergonha de estar aqui? E muitas piadas do CQC, inclusive, se você não tava a par ali, não estava informado, você não entendia. Tu não entendia. Né? Eu acompanho o Danilo Gentili desde lá. Sim. Deu uma curiosidade, cara. Eu assisti, depois do que ele montou Agora é Tarde, adiante, eu assisti todos os programas dele, cara. Os que eu não assisti na TV, assisti no YouTube. Todas as entrevistas que ele fez, eu assisti. Que legal. Desde 2011 pra cá. É fanzaço, então. Fanzaço. E eu acho que o que ele faz ali, cara, é o caminho da coisa. E você traz algum tipo de inspiração dele, no caso? Trago. Pro teu programa? Vários. Por exemplo? Quando eu vou fazer uma entrevista com um cantor, por exemplo, uma vez eu fazia de um jeito, agora eu faço de outro. Eu já entro quebrando o gelo, eu entro dando risada, já busco uma coisa do cara que o cara tenha feito pra eu tirar uma onda ali, sabe? Que é aquilo que o Danilo faz. Sim. Às vezes ele faz uma pergunta pra pessoa achando que quando ele começa a fazer vai ser uma baita de uma pergunta e quando ele chega na hora de fazer a pergunta é uma besteira, sabe? Então eu acho isso aí o máximo dele, né? Esse humor assim meio quase que quinta série ali, né? Isso aí é fantástico. Quebrar a expectativa. E tem muita questão do improviso também, né? Porque tem muita coisa que ele consegue pegar no ar assim e fazer a piada ali fazer no a momento, piada né? no momento. Não, tu percebe que não tá programado aquilo, né? Então, geralmente é roteirizado, né? Mas ele faz isso aí muito, né? E faz muito bem. O Jô Soares, voltando um pouco mais, né? O Jô Soares também, assim, ó, de repente até o Jô foi o pai, né? Dessa parte do talk show aqui no Brasil, né? Especificamente, né? Então, Eu tava assistindo ontem uma entrevista, vocês vão dar risada, do Jô Soares com o Henri Cristo. Cara, eu assisti um monte de entrevista do Henri Cristo ontem. Porque acredita nele? Não, cara. É pra ver como que eles reagiam. Uma vez o Ratinho trouxe o Henri Cristo e o Padre Quevedo no programa. E mais um cara que previu o futuro. E botou os 3 no palco e fazia pergunta pros 3, sabe? E os 3 quebrando o pau, sabe? Sim. E aquilo ali pra mim é fantástico. Sim, tu assistindo mais pra ver como é que o próprio apresentador se comporta. Exatamente. Então. E como que o cara vai sair dessa pergunta agora e um brabo com o outro ali, não sei o quê, sabe? E o Jô Soares também lá com o Henri Cristo, né? Pedindo umas coisas absurdas. Pediu pra ele, você caminha quantos quilômetros por dia? Eu faço atividade física, caminho 6 quilômetros por dia. Em cima da água ou na terra? Sabe? Essas coisas, sabe? Isso eu acho máximo, já tinha cara. pensado nisso. Claro, ele já fez a pergunta pra dar, deixa pra fazer a piada, né? Então eu acho essas coisas fantásticas, sabe? Por isso que eu tava assistindo ontem. Eu não vou assistir uma entrevista séria do Jô. Tem que ser uma entrevista com um cara assim que ele vai zoar pra ver a tirada dele. E o Jô era um cara fantástico também, Fantástico, né? Cara? Culto e tal ali, mas um humorista... Nossa, né? Sim. Ainda bem que não pediram dos meus casamentos. Boa ideia. Ai. Casado, tem filhos, tem... Nada, não tenho filhos, nada. Já fui casado 2 vezes, mas não tenho filhos, não. Foi casado. Né? Já, 2 vezes. Mas é que no meio do rádio tem que ser assim. Tu tem que ser um cara separado na rádio, senão não dá certo. Vai ver locutor de rádio que não é separado, pelo menos uma vez. Os caras são separados, cara.
Tem que ter. A fama, né? É. A fama é essa, não adianta. Não É que nem adianta. jogador de futebol, né, cara? É, Se não isso tem aí. 2, 3 casamentos É. ali, Uma não vez deu era- certo na carreira. Uma vez era locutor de rádio, era o cara que era mulherengo, cachaceiro, separado 2, 3 vezes. Era o locutor da rádio, era esse cara aí, né? Sim. Hoje em dia tira um pouco, talvez. Não, mas o cachaceiro também, né? Não mudou nada, na verdade. Não, nem todos também, né? Eu tô exagerando, né? Nem todos. Cara, esse ano. Diga. Não, eu ia dizer que esse ano, pra mim, foi um ano que agora que eu tô começando a me levantar de volta. Esse ano foi um ano que cada mês eu levei uma pancada diferente, cara. Foi bem tenso esse ano. Num mês, a demissão do canal, né? No outro mês, eu fiquei desempregado. No outro mês, eu me separei. No outro mês, o pai se acidentou. O pai teve um acidente feio. Ele teve uma perfuração no intestino, assim. 7 centímetros entrou uma ripa, assim, no intestino. Nossa, acidente de trabalho? De trabalho, Os caras botaram madeira numa máquina e a máquina tem as proteções. Sim. Mas uma madeira passou numa frestinha, a única frestinha que tinha, e veio e bateu nele assim do lado. Quase que foi. Agora, recente? É Foi em maio isso. É. Logo depois morreu um amigo meu de câncer, da minha idade, amigo de infância, assim. Logo depois morreu um outro cara que eu acompanhava também, de acidente, o Jesse. Sei. Morreu também, depois eu fiquei mal pra caramba aquela época lá. Então, tipo, é Agora montanhas tá, e vales, né? agora tá, não fala mais, né? Só... Não. Não, agora que tá levantando a coisa. Esse mês de agosto que não veio nenhuma notícia ruim. Os outros meses do ano pra trás, aí todo mês vem uma notícia ruim. Esse mês aqui que não tem nenhuma. Tá só... É montanhas e vales, né? Sim, desce, sobe e vai indo. Na verdade, lógico, tem momentos assim que não precisava ser tanto, né? Mas é como tu disse, tem altos e baixos, né? Sim. Mas você falou, dentre esses momentos difíceis aí, do Jesse, né? Eu também acompanhava ele, foi noticiado no S+, também. Sim, eu li no ar a notícia que vocês colocaram, inclusive, lá na rádio. E... Eu pego bastante notícia de vocês. E é interessante, né, cara, como é que, tipo, é a mesma coisa o Piá da Granja, que apesar de vocês não se conhecerem pessoalmente, ele tinha uma relação próxima contigo, da mesma forma que você tem uma relação próxima com ele pelas redes sociais, né? Redes sociais. E... O que aconteceu com o Jesse, cara? Quando eu comecei recém fazer faculdade, em 2017, ele apareceu no meu Instagram, Ele tinha 5 mil seguidores na época. Ele tava chegando em Florianópolis quando eu comecei a seguir ele, sabe? E ali nós conversava. E, cara, que legal que tu tá fazendo e tal. Muito obrigado e tal e tal. Depois, as conversas foram ficando mais escassas, porque ele começou a ter muito seguidor. Muito seguidor, né? Mas às volta e meia a gente conversava ainda. E quando ele veio pro Brasil, esse é um arrependimento que eu tenho na vida. Quando ele veio pro Brasil por causa da pandemia, que ele tava reformando o Fusca no México e ele voltou... Sim. Cara, ele ficou em Balneário Camboriú 2 anos. Custava ter pegado daqui e ido lá visitar o cara, conhecer o cara, entendeu? Não fui. Digo, outra oportunidade eu vou. O cara foi para os Estados Unidos, voltou lá pro México, pegou o Fusca, entrou nos Estados Unidos e morreu. Então, cara, esse é um arrependimento que eu tenho muito grande. Sim. Por que eu não peguei o carro aqui e não fui em Balneário conhecer ele? Era só ter pego um fim de semana e ter ido. Sim. E ele... Inspiração, né, cara? Inspiração da... Eu não sei se você toma isso das atitudes que ele tinha lá no canal dele, no Instagram dele, pro teu dia a dia também. Sim. Dessas questões de você pensar um pouco mais leve, né? Que a vida não é complexa como a gente cria, né? Muitas situações. Eu acho assim, que ele era um cara que já tinha chegado no momento de felicidade que ele queria ter pra vida dele. E eu acho que Deus pensa assim, não, tu já cumpriu a tua missão, agora venha. Sabe? Porque quando parece que a pessoa se estabiliza, acontece alguma coisa. E com ele foi assim, sabe? Ele começou ali, não gostava do que fazia, foi viajar com o cachorro e tal. Quando ele chegou num momento que ele já tinha condição financeira, já tinha o carro dele ajeitado do jeito que ele queria, reformado, tava no lugar que ele queria, que era os Estados Unidos, que ele queria tanto chegar lá, quase chegando no Alasca, sabe? Aí aconteceu a fatalidade, né? E o jeito que ele levava as coisas mesmo, ele falava mesmo. Se o cara fosse encher o saco dele lá no canal dele, ele falava, cara, para de me encher o saco, sai daqui, sabe? Ele falava isso aí, né? E eu acho que às vezes falta isso pra gente, né? A gente fica engolindo sapo, não fala, fica se privando das coisas, medo de gastar, medo de viajar.
E sempre quando vê, pra tu amanhã, tá... né? Programar melhor. Isso. Quando tu vê o tempo passa, tu não fez. É assim. Então, O futuro é agora, né? Isso aí. Já lá- Ele aprendeu isso. É. Ele aprendeu a viver o momento. sim. Tem a frase dele, que eu pensei em fazer uma tatuagem aqui da frase dele, que é... Como é que é mesmo, cara? Aquela que tá no Instagram Tava dele. na Bulma, na Kombi, atrás também no para-choque dele ali, que ele usava bastante aquela frase. Ah, me fugiu agora também, não vou lembrar. Cara, pesquisa ali. É. Cara, como é que ele falava sempre, velho? A magia da edição, as pessoas não vão esperar. Não, não. A vida é mais que ficar só esperando. Uhum. Essa era a frase. A vida é mais que ficar só esperando. Essa eu quero fazer uma tatuagem assim, colocar o nome dele. Uhum. E é isso aí, cara. A vida é muito mais do que ficar só esperando. Quando ele veio para o Brasil, ele comprou essa Kombi, produziu, depois fez a rifa lá, até comprei uns números da rifa. Aham. Dei um calendário dele lá em casa, tem as coisas. Uhum. E daí ele colocou essa frase no para-choque atrás. Até o pessoal que ganhou a rifa depois acabou apagando. Mas é isso, cara. A vida é mais que ficar só esperando, né? É. Sim. Aquela entrevista que ele deu pro Rafinha Bastos também, Sim. o podcast lá, foi uma semana, 2 antes Foi. dele morrer ali. Acho que foi publicada, né, uma semana antes. Ele gravou dele. quase um mês de diferença da gravação pra postagem, Aham. depois... E foi uma sequência, né, de situações, porque eu também acompanhava ele, eu acho que não há tanto tempo como você, mas a gente chegava à noite em casa, a TV a gente ligava para ver os episódios do Isso. Churastei, Aham. né? E daí, na semana antes ali, a gente assistindo a entrevista do Rafinha, que daí tinha dado um grau também na visibilidade dele, né, cara? Tinha. Quando ele entrou nos Estados Unidos, ele tinha 98 mil seguidores. Não tinha nem 100 ainda. Uhum. Quando No ele YouTube, né? No Instagram. Quando ele chegou lá na Times Square, em Nova York, que ele fez aquele vídeo levantando o Churastei assim, Que ele viralizou, né? ali ele explodiu. Ali foi para 200, 300 mil, não lembro direito na época ali. E depois foi só aumentando. Aumentando. E infelizmente o que muito impulsionou, né, foi Foi a morte. Foi a tragédia. tragédia ali, né? Eu não que acreditei, aconteceu. cara. Eu tava lá na rádio, eu tava fazendo a parte da gravadora, porque o rapaz tinha pegado nos dias de férias, e eu vi que postaram uma foto do Churastei na outra página que ele tem, Churastei Dogs, que era das coleiras, né? E, até breve. E uma foto do Churastei, digo, cara, mas o que aconteceu? Até breve. Ah, certo, vão. E ele tinha ficado uns 2 dias sem postar nada. Mas quando ele ficava 2 dias, 3 sem postar nada, era porque muitas vezes ele se retirava. Sim. Ele cansava da rede social e ele ia pro meio de um mato acampar e ficava 3 dias sem voltar, né? E eu disse, cara, deve ter ido pro meio de um mato acampar, daqui a pouco ele aparece, né? E não voltava. E o pessoal já começou a me mandar mensagem. Tu viu o que aconteceu com o cara lá, que você segue e tal e tal? Daí fui ver no G1 lá, já tava lá. Aí logo depois vocês postaram também. Digo, então é verdade. Você foi mesmo. Sim. É isso aí. Mais alguma coisa que vocês querem saber? Já falamos do Rodrigo, agora falamos também do pessoal que o Rodrigo acompanha, né? Cara, eu acho que pro primeiro papo aí... Tem bastante coisa, bastante história, né? Mas vamos deixar para um próximo? Pro próximo, tem que claro. deixar, Pra criar uma expectativa, né? Se nós vamos ficar que nem o pessoal dos podcasts lá, 5 horas de Sim, entrevista. Não, porque você tem que escutar, vai uma semana pra você conseguir escutar. É. Quem consegue parar 5 horas pra... Verdade, eu pra tenho entrevistas acompanhar. que é 2, 3 dias pra Sim. poder. Não, eu abro meu computador ali, tem vídeo, que é tudo em vídeo, né? Vídeo, áudio, mas a maioria é podcast você ouve, mas ele tá gravado em vídeo ali, né? Então tem vídeo ali que faz mais de uma semana aberto ali que eu tô ouvindo, né? Tá ouvindo. E é 2, normal, 3 acredito horas, que as né? pessoas que acompanham o próprio Fala Mais, né? O Fala Mais. Inclusive é uma dica, né? É. Você não precisa ouvir do início ao fim sempre, né? Você vai no YouTube, você assiste, por exemplo, 20 minutos e dá uma pausa no vídeo e fecha. Quando você voltar, ele vai estar da onde você parou adiante. Então, assiste dali pra frente. Eu sou consumidor de podcast, você também, Eu também, né? muito. E o ritmo é justamente Qual que, esse, né? que vocês mais acompanham, assim,
Cara, eu gosto muita coisa, assim, relacionada ao mercado financeiro, eu gosto de acompanhar, assim, né? Você é um cara mais investidor, né? Não, eu gosto de acompanhar, né? Porque para ser investidor tem que ter... O pila. Tem que ter o subsídio ali, né? Mas assim, eu particularmente dos podcasts, eu assisto muito o Rafinha, o Mais Que 8 Minutos do Rafinha. Bom demais. Que é um dos poucos que são gravados, assim como Fala Mais, né? Que, então é editado e tal. Mas dos programas ao vivo, eu dificilmente assisto ao vivo. Geralmente é a gravação muito depois. Difícil. Então, algum episódio do próprio Flow, Inteligência Limitada. Esse Inteligência Limitada é muito bom. O Ticaracati Cast também é o meu preferido. Só pra ver a risada do Bola lá. Fera demais. Enfim, tem uma infinidade, né? Que a gente acaba assistindo, lógico, pelo formato do programa, de quem tá sendo o apresentador ali, mas também pelo conteúdo, né, sim, cara? Então... Depende muito do entrevistado. Tem podcast também. assim que eu assisti uma vez só, no caso, né, programa, por causa do entrevistado, né? Enfim, cara, né? o Ticaracati Cast, quando deu 1 milhão de inscritos, eles fizeram um podcast lá com o Confuso Sobrinho e o Charles Henrique Pédia. Cara... Que era a galera do Pânico também, né? Meu Deus do céu, cara. É só pra dar risada do jeito dos caras, eles brigavam no meio do programa. Uma loucura, cara. Eu gosto disso aí, sabe? Daí o Ticaracati lá com o Carioca e o Bola, eles conseguem dar essa quebrada no gelo, sabe? Sim. Então é muito top também. É que eles têm essa linha humorística, né? Tem o Pânico ali, né? Sim. Tá louco. Eles dois já são uma atração. Se for ver se um entrevistar o outro... Sim. Só de ver o diálogo deles, né? Eles já têm muita história pra contar, muita coisa do Pânico de antes, da rádio, né? Coisa que o Carioca fez ali... Tantas festas que cobriu. Deve ter muita coisa, né? Sim. Cara, e assim, puxando um pouquinho pro nosso lado agora aqui do Fala Mais. A ideia é justamente essa, a gente tava conversando essa semana passada. Todo mundo tem história para contar. Todo mundo né? tem. Então, a ideia do podcast aqui é justamente a gente pegar e trazer a galera para conversar, né? Trazer essas histórias e principalmente deixar... registrada elas, mas mostrar pro pessoal, né? Sim, Quem é o Rodrigo, quem é o Célio, que já foi entrevistado, quem é o seu Abílio, né? Trazer as... O canal ideal tem essa coisa de contar muita história, né? Fazer matérias contando histórias. A gente sempre falava isso, né? Eu fiz poucas, né? Porque eu fazia a outra parte. Mas o pessoal tinha isso. Cara, e eles iam lá num senhorzinho lá do interior... que plantava lá e o cara tinha 1000 histórias para contar. Então é isso aí mesmo. Sim. Todo mundo tem uma história. Exato. Seja o Rodrigo, seja o Abílio, seja quem for. Que vai sentar aqui 1 hora conversar com vocês e vai ter 1000 coisas para contar. Sim. Não precisa ser um Forrest Gump, né? Não. As histórias, não mas... precisa ser. Seja um cara que trabalha na rádio, na TV, ou um empreendedor, ou o cara que foi vendedor a vida inteira de uma loja, entendeu? O cara que trabalhou a vida inteira no serviço público... Todo mundo vai ter uma história de vida ali fantástica para contar. Que todo mundo tá na mesma luta, né? Sim. É o que o Silvio fala numa entrevista dele lá dos anos 80, que tem inteira disponível no YouTube. Acho que é a única entrevista que ele deu, que ele respondeu perguntas da plateia e do telefone. E ele fala, tá todo mundo na mesma luta, cara. Na luta pela sobrevivência. É isso aí. Sabe? Então não tem por que tu ficar ali, eu sou concorrente, eu não sou. Cara, é a mesma luta. Seja nós na comunicação, seja o empresário lá para manter a empresa, ou seja o cara que trabalha ali na farmácia para manter a farmácia. É a mesma luta, cara. Sim. É a mesma coisa. É isso aí. Muito bem. Então, com essa frase motivacional aí... Né? Óbvio, eu sou meio coach às vezes, né? Encerramos aqui com o coach Rodrigo Rebelado. Sou meio coach, né? Rodrigo Coach. Mas eu fiz uma vez um quadro no canal chamado Rodrigo Coach. Sério? Você vai pesquisar na internet e vai achar. Rodrigo Coach, mas, meu Deus do céu. Dá umas dicas. Dava umas dicas lá. Pegava um quadrinho, virava lá e escrevia umas coisas. Pesquisem, vocês vão achar. Show, cara. Legal, Rodrigo, muito bem. Obrigado, cara, por você ter vindo. Obrigado por você ter se convidado. Eu então, convidei, disse, eu me convidei pra vir. Mas sempre. Uma satisfação, né? Não, a satisfação foi minha de vocês terem aceitado o meu autoconvite. Mas mais do que depressa, né? A gente colocou lá, abriu a caixinha de perguntas no Instagram, inclusive quem não acompanha a gente no Instagram, além do YouTube, né? Nós temos lá a página do Fala Mais. A gente abriu a caixinha de perguntas para sugestões de
pessoas para conversar aqui com a gente e o Rodrigo se autoproclamou. Eu disse, tô aguardando o convite, né? Tô aguardando o convite, mas homem do céu, vem aí. Tá na hora, né? No outro dia, sim, né? Sim. Aí na sexta-feira na rádio é o pior dia pra nós, é muita coisa. Aí, não, então segunda-feira. Hoje é... E estamos aqui. Hoje é quinta, na verdade, quinta de noite, né? Quinta-noite, o poder da televisão, né? Isso aí. Daqui a dia a gente abre a caixinha de novo, então você se inscreva lá pra vir falar mais também, né? Bem isso aí. Fazer um concurso cultural, né? Mais ou menos isso. Não, eu que quero agradecer, né, por vocês terem aceitado o meu autoconvite, né? E dizer que é muito legal o que vocês fazem aqui, o jeito que vocês estão entrevistando, dando a oportunidade para as pessoas contar as histórias, né? Contar as experiências que as pessoas têm. E isso é muito legal e continuem fazendo isso, né? Vocês têm um canal específico só do Fala Mais, isso, né? A parte do Oeste Mais, né? Uhum. Então isso aí também é muito legal, vai fortalecendo ali a outra rede social, né? E muito bacana, e continuem. Show de bola. Só tende a crescer. Beleza. E melhorem um pouco o nível dos convidados a partir de mim, sim, né? Sim. A gente vai começar a dar uma filtrada. Imagina, vem o seu Abílio, vem uns caras assim, né? Dali um pouco vem o Rodrigo, daí depois mas é que nem você falou, a vida é assim, né, a vida cara? é altos e baixos, né? Altos e baixos. Um dia é o seu Abílio, outro dia é o Rodrigo, né? Outro dia vem um outro cara, né? É por aí. É tudo assim. Rodrigo, falando sério mesmo, muito obrigado pela presença, cara, e que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no Fala Mais, né? Com certeza. E contar histórias legais aí e divertir o pessoal que tá de casa acompanhando. Eu que agradeço vocês mais uma vez e agradeço quem tá em casa aí também. Obrigado por ter assistido até agora aí. Se você assistiu até agora, comente a lenda no vídeo, que daí eu sei que você assistiu até agora. É a palavra-chave de hoje. Comente a lenda. Eu sei que você assistiu. Aí, ó, é o comunicador, né? Comunicador nato. Beleza, Rodrigo, obrigado. Obrigado você, pessoal, que acompanhou o Fala Mais até aqui. Semana passada, o Jonathan... Só não vamos virar a câmera, né? Pra mostrar os bastidores. Apesar que o bastidor aqui é bonito. Tem um banner aqui, tem umas luzes, um café ali. É bonito o bastidor aqui, não é? Uma coisa bagunçada. Não. Dá pra ver que os guri aqui são organizados mesmo, hein? É pra ter orgulho, Até né? quando eu entrei, dei a mão pra ele e olhei em volta, assim, digo, bah, mas que bem montadinho aqui, falei, né, pra ti, né? Não, é só porque você vinha, né, cara? Bem montadinho. Quando não vem convidado, é uma bagunça. Mas é bem pessoal, legal. agora vamos desarrumar a sala, que o Rodrigo já foi, né? É que acontece isso, sabe? O pessoal às vezes acessa o Oeste Mais, acessa a rede social de vocês e não conhece o bastidor da coisa, né? Sim. Então é legal. E esse tipo de coisa que eu fiz agora aqui é o que eu falei antes que eu gostava de fazer, né? Quebra o gelo, né? Sim, completamente. Agora tu pode encerrar que não vou mais interromper. Curte o vídeo, se inscreve no canal do Fala Mais no YouTube e compartilha esse bate-papo aí bem descontraído que a gente teve com o Rodrigo. E a gente se vê na próxima semana, né? Com outro convidado. Beleza? Obrigado e até mais. Valeu.